Graça e paz, irmãos! Sejam bem-vindos à primeira Igreja Batista de Santo André. Para recebermos você e a sua família em um ambiente seguro, juntamente com uma consultoria especializada na área de higiene, desenvolvemos um protocolo de retorno às atividades presenciais dos funcionários, voluntários e membros da igreja. Nossa estrutura foi prontamente adequada e os nossos colaboradores e voluntários paramentados para fornecer um ambiente seguro a todos. Treinamentos foram realizados para que você, ao chegar em nossa igreja, seja instruído e saiba como atender aos novos protocolos. Atenção! As atividades do Conexão Kids ainda não voltaram. Lembrando que a nossa programação infantil continua sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube normalmente. De agora em diante, na chegada à igreja, você contará com medidas de segurança que servem para melhor lhe atender. Por isso, pedimos que respeitem os seguintes passos. Se você não estiver passando bem, com tosse, falta de ar, dores no corpo ou febre, pedimos a gentileza de permanecer em casa e procurar o atendimento médico. Chegando na igreja, você aguardará em fila com um distanciamento de 1,5 metros, conforme demarcações no piso. Em seguida, nossa equipe de diaconia medirá sua temperatura. Se estiver acima de 37 graus Celsius, será recomendado que procure o atendimento médico. No mesmo local, estará à sua disposição um tótem para que você possa higienizar as suas mãos com um álcool em gel antes de entrar no templo. Todas as entradas e saídas do templo estão devidamente sinalizadas e a nossa equipe de diaconia disponível para orientá-los. Ao passar pelas portas de entrada, higienize e seque o seu calçado em nossos tapetes sanitizantes, conforme instruções no local. Os nossos assentos foram devidamente posicionados para manter o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Por isso, pedimos que você não mova nenhuma cadeira, escolha o seu lugar e aproveite o culto. Mas lembre-se, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Durante o momento de culto, não esqueça, o uso de máscaras é obrigatório, exceto ao pastor, músicos e convidados quando estiverem falando ao microfone. Caso seja necessário sair do templo, siga as sinalizações indicadas. Em nossos banheiros, respeite as sinalizações. E caso já tenham 3 pessoas, por gentileza, aguarde do lado de fora. Lembramos que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas na sala de som. A entrada é restrita aos funcionários e voluntários de mídia e transmissão. Caso precise falar com alguém ou entregar o seu microfone para a nossa equipe de som, aguarde do lado de fora até que alguém venha e o atenda. Apenas entre se for autorizado. Caso você esteja ajudando a nossa equipe de transmissão como voluntário, favor usar o protetor facial ou óculos de proteção a todo momento. Ao final do culto, solicitamos que de forma calma e tranquila, você deixe as dependências da igreja, possibilitando assim a higienização das instalações, para receber o próximo grupo de irmãos. Com essas medidas, a nossa igreja está pronta para recebê-lo, em um ambiente seguro e acolhedor. Que Deus te abençoe e um ótimo culto! Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus missionário, amém? Amém. Eu não ouvi, todo mundo tomou café da manhã? Amém? Amém. Saudade de encontrar os irmãos aqui nesse culto presencial, para juntos adorarmos ao nosso Deus, né? Vocês viram aí todas as orientações, todos os cuidados que a igreja está tomando, para que você esteja conosco aqui, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Nesse momento, eu quero convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados
que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Meus irmãos, nós temos aqui uma afirmação e uma promessa. O Senhor nos dá a direção de que Ele nunca nos abandonará, que Ele nunca nos deixará, é a promessa. E por isso Ele afirma: não desanime, siga em frente. E essa palavra também você encontra em Hebreus, capítulo 13. Ali também está escrito que o Senhor nunca te abandonará, que o Senhor nunca te deixará. E ali há um complemento e uma afirmação fantástica. Sabe por quê? Porque ali afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é Ele que cumpre essa promessa. Amém? Vamos orar juntos? Fiquem de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando esse culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por este momento de estarmos aqui orando ao Senhor, ó Pai, entregando ao Senhor o nosso culto, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos como igreja. O Senhor é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco, que nos protege e promete que nunca nos abandonará e nunca nos deixará. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebe essa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém, amém. Para quem está próximo de você, fala assim, olha, ser forte e corajoso. Bem alto, diga isso, olha, ser forte. Vai em frente, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, e corajoso. Ei, essa é a hora da adoração. Aproveite esse momento que Deus está te dando aqui para louvar, para cantar. Abra sua voz, solte a sua voz e diga para que Ele venha. Esta é a hora da adoração, Senhor Jesus. Essa é a hora da adoração.
Você pode pensar, mas não está cheio, mas depende da ótica de quem vê, porque para mim essa igreja está lotada. 6 meses olhando para as cadeiras vazias. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus por isso. 6 meses. E os meus olhos veem essa imagem, que coisa mais linda. Sejam bem-vindos, embaixo, em cima, podem sentar. Você que está em casa não sabe o que está perdendo. Vem para cá você também, claro. Você que não tem nenhum impedimento, você que não tem nenhuma dificuldade, nós estamos esperando você com segurança, com protocolo, tudo direitinho para você vir cultuar a Deus, ir para casa com as baterias renovadas e poder ter mais uma semana aí para enfrentar toda a luta, toda a dificuldade. Então se inscreva a partir de amanhã, já faz inscrição para o mês inteiro e venha para cá cultuar conosco, porque está cada dia mais bonita essa igreja, graças a Deus por esses irmãos. Tem gente de tudo quanto é geração aqui, tem jovens, tem adolescente, tem adultos, tem até alguns para lá de 60 estão vindo aí também. Senhor nos guarde, né? E guarde você também em casa, viu? Então, proteja-se direitinho, tome os seus cuidados. Não aguenta mais limpar, compra, varão. Nossa, 6 meses lavando cada limão, hein? Cada mexerica que chega em casa. Eu não aguento mais lavar mexerica, meu irmão. Deus nos ajude. Deus nos ajude, mas vai lavando que isso vai passar. A vacina vai chegar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E deixa eu ver agora se nós temos alegria, porque o que traz alegria para a nossa igreja é quando a gente recebe um visitante. Agora a gente não pode abraçar, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Então deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando aí? Levanta a mão. Tem um casal de amigos que veio lá do Rio, fica de pé. Robson e Doris, tem mais alguém nos visitando? Não? Então tem mais um jovem lá atrás. Vamos dar uma salva de palmas para esses visitantes aí. Olha que lindos. Bem-vindos, queridos. Podem sentar, né? Olha que alegria, que joia. Tem um visitante lá, nosso querido amigo. Então sejam todos muito bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês. A voluntária já vai chegando aí com um cartão para vocês conhecerem melhor a nossa igreja, tá bom? É uma alegria ter vocês conosco. E você que está aí nos acompanhando de algum lugar do Brasil ou do mundo, coloca também aí o nome da sua cidade, o seu nome para o nosso pessoal aí que está no bate-papo, enviar um saudoso e caloroso abraço virtual para você que está nos acompanhando, tá bom? Então clica aí, coloca seu nome, a cidade ou o país que você está falando. E a partir de agora, se você está na internet e tem um pedido de oração, não coloque no chat. Você vai clicar nesse link que está aparecendo aí, ou se você tem uma câmera poderosa, mira ela para esse código que vai aparecer, pronto, aí vai abrir um questionário, você preenche. Não coloque o seu pedido no chat, nós vamos perder, para nós é precioso, tá bom? Muito bem, que alegria ter todos vocês aí. Deus abençoe a todos nós. Pode mostrar aí, diretor, nosso banner, porque a Actus continua caminhando e caminhando ligeiro. Olha aí, estamos chegando perto. Eu acho que já passamos de 10 toneladas. Vamos ver a atualização essa semana, para que semana que vem possamos celebrar juntos mais de 10 toneladas. É nosso alvo, agora o nosso alvo vai aumentar. Vamos passar logo para 12 toneladas de alimentos, materiais de higiene e de limpeza distribuídos para os nossos irmãos aqui da igreja e para a comunidade. Quem chega aqui não sai de mão vazia, nós temos abençoado. Então você já sabe, coloca a sua oferta aí, né, para o MAS, para abençoar essas pessoas com alimentos, cesta básica, né, até medicamentos nós temos comprado para algumas famílias. Então você pode ajudar, coloca no envelope do MAS ali o valor que Deus colocar no seu coração, ou traz uma comprinha, né, traz lá 1 quilo de alguma coisa que você comprar, um vidro, né, de material de limpeza, e traga aqui para a gente poder abençoar essas famílias, tá bom? Lembrando a todos que estão aqui e quem está em casa, porque esse culto está sendo gravado para quem está em casa, olha os nossos horários aí, cultos presenciais. Você vem à igreja às 8 da manhã, às 11 e às 16 horas do domingo. Pastor, 16 horas, está começando a esquentar. É porque logo, logo a gente já vai para o 4º culto, então vai ser às 18h30. Então já estamos preparando aí para a chegada do 4º culto em breve, se o Senhor permitir. Então 16 horas, nosso culto da tarde por enquanto. E você que acompanha de casa, 2 horários, 10h30 ou 18h30, um desses 2 horários. Só que tem domingos, como hoje, que são muito especiais. De manhã nós temos um culto, uma mensagem,
um ministério tocando alguns louvores, e à tarde nós temos outra mensagem, outro pastor, outro louvor. Então é importante que você acompanhe os dois cultos. Então todos que estão aqui estão convocados para chegar em casa hoje, e aí você assistir o culto das 18h30, tá bom? Porque nós vamos ter outra mensagem, outro formato para abençoar e edificar a sua vida. Há muito tempo que a gente não tem 2 cultos aos domingos, aí as pessoas perderam um pouco, né, esse ritmo, mas hoje nós vamos ter isso aí novamente. Então um culto agora pela manhã, e você que pode nos acompanhar à tarde, às 18h30, teremos um segundo culto totalmente diferente. Vem para cá, Rodrigo, porque essa semana tem encontro de homens, e o Rodrigo tem que fazer aquela pergunta. Faz a pergunta que o tempo está cheio, Rodrigo. Vai lá, pastor, vamos lá. Todo mundo tomou café da manhã, tomou, né? Então, tomou. Homens, eu vou fazer aquela pergunta e vocês, por favor, respondam com toda a força. Solta a voz aí. Aqui tem homem? Aqui tem homem! Aê, aleluia! Tem Isso homem. aí, pastor. Temos um evento muito especial para o mês de outubro, o Conexão Resenha. Vamos receber 2 convidados aí que realmente vai ser uma bênção. Paredão para eles, pastor? Paredão, põe paredão. Vamos colocar eles no Big, paredão. Big aí. Pastors, põe o Big Pastors no paredão. Não é? Mas nada daquelas perguntinhas, café com leite. O Single chamou o pastor Abner, aí fizeram umas perguntinhas mequetrefe. Tem que perguntar Deixa mesmo. aí, Põe na parede, faz ele ficar bom. vermelho. Ele vermelho, o pastor Samuel branco, de fazer pergunta mesmo, entendeu? Olha o tema, pastor. A batalha de todo homem. Então, realmente vai ser algo muito especial, né? Louvor garantido, palavra garantida e um tempo especial aí de comunhão. Você, homem, olha só, a partir de amanhã você pode realizar a sua inscrição através do site da igreja, será presencial, então venha a cultuar o Senhor conosco. Se não for possível, na sexta-feira à noite na sua casa, através das mídias sociais da igreja, você pode acompanhar com toda a sua família. Vem sim, você homem, venha, vai ter protocolo, fica tranquilo, tem bastante espaço, com não certeza, é? com certeza. Ontem o templo estava cheio, embaixo, em cima, tinha homem, tinha mulher aqui para acompanhar a programação das mulheres. Bênção. Então os homens venham sexta e as mulheres acompanham de casa, porque vocês vão detonar os pastores. Ah, isso aí a gente já está preparado já. Beleza. E com certeza será uma bênção, Não pastor. sou eu mesmo, pode fazer pergunta à vontade. O senhor vai Obrigado, mandar Rodrigo. pergunta também. Deus abençoe. mais. Não é? Muito bem. E no sábado, isso tudo é na sexta-feira, às 8 da noite, o encontro dos homens, mas no sábado nós estamos preparando alguma coisa especial para o nosso público sênior, né? Porque o mês de outubro é o mês dos idosos, agora chamados de longevos, não é? E os nossos queridos idosos, então, no próximo sábado, vão vir aqui à igreja a partir das 16 horas. Nós vamos ter um culto no estacionamento. Vai estar uma sombra boa, bem gostoso, e nós vamos colocar lá um culto de ceia para os nossos irmãos do Ministério de Sêniores está conosco. Sábado, dia 3 de outubro, você faça a sua inscrição amanhã, não é? Às 16 horas o primeiro e às 17h15 o segundo, tá bom? Tem só esses 2 cultos aí, então você faça a sua inscrição. Ai, pastor, eu não sou da terceira idade e não posso ir no domingo, gostaria de participar da ceia. Pode vir também, faça sua inscrição, tá bom? Você venha, não fique preocupado, não será um culto somente para os sêniores, nós vamos homenageá-los, vai ter um bolinho gostoso, mas nós vamos celebrar a ceia para esses irmãos e irmãs que não podem estar no domingo. Então, dia 3, sábado, é a ceia do Senhor para esses queridos, tá bom? E você que ama missões, como toda essa igreja ama missões, segunda-feira, a última segunda-feira do mês, ora pelo que nós vamos orar, pronto, por missões. Será a segunda-feira especial de intercessão por missões, às 7h30 da noite você entra, nós vamos ter 2h30 de oração, olha aí para os nossos missionários, e como não cabem os 81 missionários na sala, nós vamos ter apenas os missionários do Nordeste, de Samaria, nossa região de Samaria, do sertão nordestino. Então você entra, vai ver o rostinho dos missionários, orar junto com eles, vai ser uma grande bênção, segunda-feira às 19h30. Vem para cá, minha querida irmã Nancy, e também nossa querida irmã Karen. Nós temos um anúncio a fazer à igreja, e vocês que estão acompanhando o ministério do pastor Grava há 3 anos, desde que nós entramos em nossa igreja, sabe que de maneira muito respeitosa nós procuramos anunciar à igreja, não é? Aqueles que vão de alguma forma exercer o ministério de liderança entre nós.
E desde o final do ano passado, nós temos orado como igreja, pedido ao Senhor uma direção para o ministério de mulheres da nossa igreja, não é? E nós oramos, como falamos aqui na semana passada, na nossa mensagem, não é? Sobre o deserto em que enfrentou Davi. Deus tem o tempo certo, Ele nunca chega atrasado, nós é que temos pressa e esperar no Senhor, porque o tempo do Senhor é sempre perfeito, e assim nós o fizemos também no Ministério de Mulheres. E foi o que aconteceu. Depois de 9 meses aguardando no Senhor, nós temos a alegria de anunciar a nossa nova líder do Ministério de Mulheres, que é a irmã Nancy Fiuza, que a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, assume o ministério, né? E já num mês muito importante, né? Que é o mês, né? Que nós vamos celebrar aí e observar também a questão da saúde feminina, né? O Outubro Rosa, com uma programação especial nas 5 quintas-feiras de outubro e também no sábado. Então eu quero apresentar a vocês a nossa nova líder do Ministério de Mulheres. Enquanto a Nancy dá uma palavra, eu quero convidar o pastor Samuel, o pastor Abner, para vir aqui. Nancy, seja bem-vinda agora como líder do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Obrigada, graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio servir ao Senhor sempre. E agora nesse ministério tão bonito, o Ministério de Mulheres, um ministério importante para a nossa igreja, assim como os outros. Um privilégio também poder contar com a equipe maravilhosa que tem me recebido com carinho. Nossa, indizível o carinho que elas têm me recebido. Louvo a Deus pela vida delas. E também agradecer a confiança da liderança da nossa igreja. E dizer que nós estamos para servir ao Senhor. Servir ao Senhor, servindo as irmãs dessa igreja, servindo as mulheres dessa igreja, servindo as mulheres da comunidade onde nós estamos inseridas como igreja e até onde Deus nos levar. Que servir as mulheres que o Senhor nos colocar para que a gente possa servi-las como ministério e sempre tendo em foco Jesus, o sangue que Ele derramou por nós na cruz e o avanço do reino dele nesse mundo. Esse é o nosso desejo. Amém, amém. E assim seja. E sempre gostamos muito quando o ministério atravessa as fronteiras da igreja e vai à comunidade servir as mulheres que estão lá fora, não é? Esse ministério tem um caráter missionário, como tudo que fazemos aqui em nossa igreja, e eu gosto de ver as mulheres se preparando para alcançar muitas que estão lá fora, sem esperança, precisando de uma palavra, e é muito bom saber disso. Então, querida Nancy, nós queremos apresentá-la oficialmente. Eu quero convidar a igreja toda a se colocar de pé. O pastor Abner vai nos conduzir nessa oração. Eu orei pela Nancy no primeiro culto, o pastor Abner terá esse privilégio agora. Amém. E eu quero que você que também esteja em casa nos assistindo, também estenda as suas mãos. É simbólico, assim como nós que estamos aqui, porque ao estender as mãos, temos aprendido aqui na nossa igreja, que esse ato da imposição das mãos significa, não é, que nós estamos reconhecendo o chamado do Senhor na vida da irmã Nancy, suas capacitações para exercer esse ministério. Significa também que nós estamos conferindo a ela autoridade como igreja para representar a nossa igreja diante das mulheres como sua líder. E também, e o mais importante, estamos nos comprometendo como igreja, não apenas as mulheres, a orar, respeitar e apoiar o ministério da irmã Nancy. Então eu quero pedir que toda a igreja estenda as suas mãos. Aqui o pastor Abner Amém. Vai nos conduzir nessa oração, abençoando a vida desta irmã. Amém. O quanto é importante esse ministério, né, pastor? Sim. Jesus tinha com ele várias mulheres que ajudavam, sustentando o ministério dele. Nós entendemos que sem o auxílio, o suporte feminino, as nossas vidas, de fato, elas não deslanchariam como deslancha. Por isso é um ministério que é importante na nossa igreja, é um pilar para as famílias, é um pilar para nós que estamos na frente. E Deus tem colocado mulheres como a Nancy para desenvolver esse trabalho, uma irmã querida nossa. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor nos apontou a Nancy. Amém. Como aquela pessoa que faltava para preencher esse quebra-cabeça, para completar
esse trabalho. Muito obrigado, Senhor. Por esse coração tão largo que o Senhor deu a essa irmã. Graças a Deus. Nós temos visto quando ela tem acolhido as pessoas em outros ministérios, no MAP, na capelania, um coração tão ávido a receber as pessoas, a abraçar, a incluir, nunca a excluir. Nós te damos graça, porque o Senhor deu a ela sabedoria, discernimento. E deu a ela uma equipe tão maravilhosa, Senhor. Obrigado pela Karen, obrigado Senhor por Deus, toda essa equipe que tem acompanhado o ministério feminino, que tem cuidado da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-os. E que seja um novo momento de fato, onde a gente possa avançar, como o pastor disse, que nós possamos avançar, conquistando Santo André, conquistando o estado de São Paulo, conquistando o Brasil para o Senhor. Que o trabalho dessas mulheres seja uma referência e um farol que traga luz na escuridão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Karen, que fez um lindo trabalho junto com as outras irmãs nessa interinidade, entregando o ministério íntegro à irmã Nancy. Por isso recebe a nossa gratidão e o parabéns. As duas estão de parabéns, mas a salva de palmas é para o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Obrigado, irmã Nancy. Obrigado. Podem sentar, queridos. Você sabe que hoje é o Dia Mundial dos Surdos. É isso mesmo, mês de setembro, além dos adolescentes, para a nossa igreja, é muito importante também celebrarmos o Dia dos Surdos. Hoje, o Dia Mundial. Ontem, sábado, o Dia Nacional, porque em 26 de setembro de 1857 foi criada a primeira escola para surdos lá no Rio de Janeiro. Ela existe até hoje. E nós temos um ministério de surdos aqui, que atende mais de 60 surdos da comunidade e é liderado por um casal muito especial. Meus amigos, acompanhem aí. Olá, graça e paz, igreja. Meu nome é Berenice. Eu sou Alberto. Nosso trabalho é com surdos aqui na Conexão Primeira. Há 25 anos o Ministério atua aqui na Conexão e também aqui no ABC Paulista. Nós fazemos parte das 81 unidades missionárias da igreja. E o nosso trabalho tem sido evangelizar, discipular surdos, fazer acompanhamentos também com as famílias, aconselhamento, apoio educacional, acompanhamento e colocação no mercado de trabalho, apoio, ajuda nessa área, né, de colocação do mercado de trabalho. Também fazemos alguns trabalhos em conjunto com outros ministérios da igreja, como por exemplo as EBDs. Os surdos participam também de algumas EBDs, o MAS, né, Ação Social da Igreja. E também temos as interpretações simultâneas aqui nos cultos dominicais e também às quartas-feiras. E hoje o contato deles com a igreja tem sido através da internet, nesse período da pandemia. Mas nós continuamos com os estudos bíblicos através das redes, né, sociais, do Zoom, Meet. Eles continuam fazendo a reunião dos pequenos grupos, o estudo bíblico. E esse tem sido um grande trabalho. Nosso chamado começou na década de 90, com o nascimento da nossa filha Thaís, que é surda, no propósito também de ganhá-la para Cristo, de evangelizá-la, e com isso Deus expandiu, alcançando surdos de toda a região aqui do Grande ABC e até de outros estados, onde a gente tem sido usado por Deus como instrumento para alcançar outros surdos em outros lugares, em outras igrejas também. E nós louvamos a Deus por isso. Antes do pedido de oração, eu gostaria de parabenizar todos os surdos do Brasil pelo Dia Nacional do Surdo, que é comemorado no dia 26 do mês de setembro. Então, parabéns a todos os surdos, que continuem se esforçando, lutando, porque todos são capazes. Que Deus abençoe a todos os surdos, continuem firmes. Voltando aos pedidos de oração, gostaria que os irmãos orassem primeiro pela nossa família e também que nos dê estratégia, porque nesse momento agora de pandemia é um momento que nós temos que usar muito os recursos da mídia social, né? Os recursos tecnológicos, e de uma forma geral que os irmãos estejam orando também para que todos os surdos, não só do Brasil,
todos os surdos do mundo, e eles precisam também ter o conhecimento do Evangelho. O Evangelho precisa chegar até eles também para que tenham condição de salvação. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria para nós realmente, como igreja, temos um casal tão especial como o pastor Alberto e a Berenice. Eu queria orar por vocês agora, antes de falarmos sobre os dízimos. Estenda a sua mão para cá, vocês que estão aqui para a minha esquerda. Pastor Alberto, esse é o carinho da tua igreja, que te ama, que te admira e ora por você, para que Deus continue usando a sua vida de forma sobrenatural, para abençoar o reino, abençoar os surdos da nossa região, do Brasil e não, por que não, do mundo, tá bom? Vamos orar e dedicar essas vidas, essa família ao Senhor. Pai querido, nós queremos te adorar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e nós nos sentimos honrados e privilegiados pelo Senhor, de termos um casal tão especial, servindo aqui nesta igreja, nesse ministério tão importante, que é cuidar dos surdos da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja. Nós te louvamos, nós honramos ao Senhor, pela vida desse casal tão rico, tão precioso, nas tuas mãos. Dê a eles, Deus, uma família muito preciosa, e que tudo aquilo que os teus filhos pedem para o Senhor sejam respondidos pelo teu Espírito. Senhor, eles pedem para que o Senhor dê a eles estratégia ministerial, que teu nome seja glorificado, e dê a eles a criatividade necessária para, nesse tempo de pandemia, continuar servindo ao Senhor e abençoando todas as pessoas que necessitam das suas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos pela vida dos nossos queridos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Faz parte também do nosso tempo de celebração e de adoração, dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Eu separei um texto aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 21, no versículos de 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Olha só que interessante. 2 grupos de pessoas completamente diferentes, uma completamente abastada, cheia de dinheiro, e uma outra que não tinha absolutamente nada. E Jesus, percebendo a entrega da oferta dos 2 grupos, notou uma coisa muito interessante. Talvez aquele que o grupo de ricos estava dando porque eles gostariam de ser vistos pela sociedade e pelas pessoas, e aí eles colocavam, eu posso até imaginar que tinha até uma fanfarra, uma música, rufar de tambores, a hora que eles estavam entregando seus dízimos, porque eles gostariam de ser vistos pelas pessoas. Mas a viúva pobre, ela deu do que ela tinha de melhor, ou seja, tudo. Queridos, preste atenção. Deus está muito mais interessado na sua vida do que no seu dinheiro, porque se a sua vida estiver nas mãos de Deus, você não vai ter dificuldade nenhuma de ofertar. Se a sua vida pertencer ao Senhor, você vai entender que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como recursos é para ser aplicado de alguma forma na expansão do reino. Se Deus nos dá recursos, é para a sua própria glória e para o seu louvor. E nós não podemos deixar de ofertar com gratidão, com alegria, não por obrigação, não por constrangimento, não porque as pessoas vão olhar o meu nome na lista. Não, ninguém olha o nome de lista nenhuma aqui. Nós entendemos que quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, é algo que alegra o coração de Deus, é algo que aquece o nosso coração, de podermos participar da obra do Senhor nesta igreja, participar da obra do Senhor na manutenção dos 82 missionários que nós temos como igreja, para participar da obra de ação social desta igreja, que socorre não somente a igreja, não somente a nossa igreja, mas dezenas e dezenas de pessoas de outras igrejas ou de nenhuma igreja que vem a esta igreja,
porque sabe que aqui o Senhor tem abençoado e tem nos dado a alegria de poder dividir com os nossos queridos. Nós, neste momento de entrega de dízimos, estão os gasofilaços aqui à frente. Você com gratidão mesmo, vai levantar de onde você está e vai colocar aqui. E quando você colocar o dinheiro aqui, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelos recursos que Ele tem dado a você. E você que está em casa, estamos projetando aí o número das nossas contas. Faça transferência, seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Lembre-se, Deus quer teu coração, não o seu dinheiro, mas o seu dinheiro também é importante se o seu coração pertence ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Pai querido, nós queremos adorar o teu nome pela fidelidade dos teus filhos. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado à nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela forma como o Senhor tem cuidado e sustentado os teus filhos, pela forma como o Senhor tem sustentado e cuidado desta igreja, pela forma como o Senhor tem cuidado e sustentado dos nossos missionários que estão no campo. Deus, nós queremos te agradecer pela fidelidade dos teus filhos, que nesta manhã tem colocado e podido colocar no teu altar a gratidão dos seus corações em forma de contribuição, em forma de oferta, em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Oramos agradecidos, Deus, por cada uma dessas pessoas, ao tempo em que pedimos que a graça do Senhor abençoe aqueles que não estão podendo contribuir. Senhor, da mesma forma que aqueles que estão contribuindo recebem a bênção do Senhor, aqueles que não estão podendo sejam abençoados pelo Senhor da mesma forma, para que num futuro muito próximo todos possam com fidelidade, com alegria, com um momento de celebração e adoração, devolver parte do dinheiro que o Senhor tem nos dado como sustento. Ah, Deus querido, prometemos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado por nós, em nós e através de nós. Recebe-nos na tua presença enquanto entregamos ao Senhor a gratidão dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música é para você se derramar na presença de Deus, viu? É você e Deus. Nessa hora, nem se preocupe com quem está do seu lado, com a igreja. Se você sabe essa letra de cor, você fecha os seus olhos e faz uma declaração de amor a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha segurança. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Sobre todos e sobre tudo Tu és, Senhor. Recebe o louvor da Tua igreja, recebe essa declaração de amor da Tua igreja, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
a Ti, Senhor Jesus, por tudo o que o Senhor é nas nossas vidas. Pode aplaudir o Senhor, aplauda, porque Ele é digno do nosso aplauso. E a palavra de Deus diz que Ele nos sonda e nos conhece, sabe tudo que vai em mim e em você. Talvez você passe por momentos tão difíceis, não é verdade? Achando que está sozinho, ninguém vê, ninguém sofre a sua dor com você. Deus conhece o que vai no seu coração, Ele sonda assim o seu coração. Ontem à noite talvez você estava triste, angustiado. Deus não estava com os olhos vendados, não. Ele conhece a nossa dificuldade, Ele sonda o nosso caminhar. É esse Deus que nós vamos continuar louvando agora. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida Leva minha vida a uma só verdade, a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Tua paz. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Me enchem da Tua paz. Solte a voz e diga, igreja. Sei Que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz. Aleluia, aleluia, bendito é o Teu nome, Senhor. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ele nos enche da Sua paz e tem um plano melhor para mim e para você.
Ele enxuga as lágrimas. E se está difícil a caminhada, porque o choro às vezes está enchendo os olhos de lágrima, Ele vem tirando as lágrimas e vem segurando a gente no colo, e vem andando junto no deserto, vem andando junto, vem segurando, vem pela mão, vem trazendo. Não desista, em nome de Jesus, não desista. O plano de Deus, a vontade de Deus, ela é melhor para mim e para você. No tempo dele, a vontade de Deus vai se cumprir. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, o plano melhor. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar, não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita.
feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Aleluia. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, assim na terra como no céu. E qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? É te dar vida. A vontade do Senhor é que você carregue as características de filho e de filha amada. A vontade do Senhor é que você entregue todas as áreas da sua vida nas mãos daquele que é competente para lidar com o imprevisto. Quem diria? Quem diria que 2020 esse mundo seria totalmente transformado por causa de um ser, de um vírus que ninguém vê? Quem diria? Mas nada disso pega o nosso Deus de surpresa. Ele não é surpreendido por nada. E em cada momento, Ele é com você. E a vontade dEle é que nós o conheçamos como Pai. Pai de amor, o Deus de toda a esperança. Fecha seus olhos. Pai, nós na Tua presença entregamos tudo ao Senhor. Queremos entregar esse momento diante do Senhor, pedir que o Senhor nos dirija. Pai, queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, ansiamos por ouvir do Teu coração aquilo que o Senhor tem para nós como igreja hoje. Por favor, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Sem o Senhor eu nada sou. Palavras bonitas não transformam. Palavras bonitas não transformam vidas, só o Teu Espírito. E é dele que dependemos a todo tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Um prazer, uma honra ter vocês aqui hoje. Eu queria, pastor Alberto, te agradecer pelas suas orações. Às 3h da manhã eu recebo desse homem 2 mãozinhas assim, ó. 2 mãozinhas dizendo: eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Obrigado, pastor. Porque além de ser esse servo tão maravilhoso aí, falando com os nossos surdos, você ainda é um intercessor e um homem que se coloca na brecha por cada um de nós, orando pela igreja do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Uma honra ter você conosco. Amados, como filhos, nós somos chamados a exercer um sacerdócio real dos santos. Esse é o nosso chamado. Nós podemos ler em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este era o clamor da reforma protestante. Cada crente, um sacerdote. Cada fiel, um sacerdote. Aquele que crê no Senhor seria então um sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Esse clamor inspirou muitas vidas. E esse conceito neotestamentário deveria também nos inspirar. Pois, o que pode alguém almejar mais do que ser sacerdote do Deus vivo? Esse é o teu chamado como filho. Esse é o teu chamado como filha. E este clamor continua sendo ouvido.
e sendo gritado na igreja do Senhor. Entretanto, podemos observar hoje que muitos vivem algo bem diferente do que podemos definir como sacerdócio real. Observamos características de um outro tipo de comportamento que não se assemelha nem um pouco aos das características que podemos ler em Hebreus 8, do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Lá você tem uma descrição do que é o sacerdócio. Ele é o nosso modelo. Ele é de fato o nosso modelo. E é ali que devemos olhar então. E ao refletirmos nisso, eu quero que você não faça o que muito é comum de nós, de lembrar, se fulano tivesse aqui, se ciclano tivesse aqui. Nossa, essa mensagem é para aquela pessoa. Queridos, essa mensagem é para você. É para mim. Essa mensagem é para você que está aqui nos assistindo também. Não é à toa que você sintonizou e acessou o nosso canal. Não é à toa que você veio hoje aqui na igreja, que Deus te trouxe de tão longe. Ou você acha que a sua vida não está sob o controle de Deus? Está. Está. E Ele está dirigindo tudo. Então vamos refletir nisso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do 12 ao 17. A palavra do Senhor diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou atravessava o caldeirão, a travessa ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente carne crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. No versículo 12 diz que eles eram ímpios, que eles não conheciam ao Senhor. Uma outra tradução diz que eles eram filhos de Belial. Ímpio na Bíblia é o que vive em rebelião contra Deus, e pode ser descrito também como cruel, arrogante, egoísta e injusto. Filhos de Belial, maligno, mau, iníquo. Sendo Eli o sumo sacerdote, os seus filhos eram então sacerdotes de Deus, eram ministros, seriam como os pastores, como mestres, como evangelistas dentro da igreja hoje. Mas eles eram homens ímpios, eles não conheciam ao Senhor, eles faziam tudo o que deviam, mas os seus corações não conheciam a Deus. Essa é a primeira característica que eu quero pontuar aqui nesse sacerdócio maligno, ou nesse sacerdócio corrompido, que é: não conheciam a Deus. Eram sacerdotes e não conheciam a Deus. Isso quer dizer que é possível fazer a obra de Deus sem conhecê-lo, e isso é perigoso. Porém, acontece diariamente nas igrejas. Culpamos a pressa, culpamos a falta de tempo, as nossas atividades na semana, culpamos a nossa agenda cheia, mês após mês, não consultamos ao Senhor sobre a sua obra. E não apenas fazemos a obra do Senhor, mas nós também não procuramos saber o que Deus tem para mim, para você, para a igreja nesse momento. Não raras vezes, vamos alimentando o povo de Deus como líderes, de ministérios, sem
antes consultar ao Senhor. O que devo pregar? O que devo falar? Isso é para cada um de nós. Dentro das nossas casas, como sacerdotes, nós não oramos ao Senhor. Nós não oramos ao Senhor para saber o que devo fazer aqui, com as nossas esposas, ou esposa com seus maridos. Senhor, essa é a atitude que devemos tomar, é aqui que devemos fazer, é dessa forma que o Senhor está nos dirigindo. Tomamos decisões sem consultar a Deus. Eles, os filhos de Eli, não conheciam a Deus. É possível então ministrar nos púlpitos, nos pequenos grupos, nas EBDs e em todos os ministérios, sem conhecê-lo intimamente, sem falar com ele. Isso é possível e é um dos sinais do sacerdócio corrompido. Na sua casa, as decisões são tomadas muitas vezes, sem que ele seja o centro. Queridos, tudo deve ser por ele, tudo deve ser para ele, tudo deve ser por ele e para ele. Não mais deve ser de mim, por si, ou por mim e para mim, pois ele deve ser o centro da nossa existência. A palavra em Mateus 7, 21, 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Esses são versículos que nos assustam. É uma palavra pesada. Você pode gritar Senhor, 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 e ouvir como em Lucas 4, 46, por que me chamais Senhor e não fazer o que vos digo? Querido, Senhor é aquele que manda. A palavra lá no grego é kurios ou krios, quer dizer aquele que manda. É a vontade dele que tem que ser considerada acima de todas as coisas, acima da minha vontade e acima da sua vontade. Jesus está descrevendo aqui o ministério que é sonho de todo pastor, de todo pregador. Queridos, sonho de cada ministro: expulsar demônios, fazer sinais e milagres, profetizar, e todos correm atrás desse tipo de ministério, não é verdade? E Deus está dizendo aqui: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Antes dos sinais, antes dos milagres, antes das profecias, tem que haver o conhecimento do Senhor. E a palavra conhecer aqui é mais do que simplesmente saber sobre o Evangelho, é mais do que saber as histórias que a gente encontra na Bíblia. A palavra conhecer aqui é relacionamento. O Senhor está nos falando, está nos convidando a nos relacionarmos intimamente com Ele. Esse é o grande projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Relacionamento. E sabe o que é mais triste? É que você pode estar sendo usado por Deus, mas não mais estar pleno dEle. Um dos versículos que mais me impressionam na palavra se encontra em Juízes 16, 20. Diz assim: então ela chamou, ela quem? Dalila. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono pesado e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão não se deu conta que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Sansão, escolhido antes do ventre materno para ser um dos libertadores, um dos juízes de Israel, recebe um presente de Deus inigualável, o sonho de todo herói da Marvel, né? Superpoderes, super força. Esse era Sansão. E ele foi esticando os limites, esticando os limites, esticando os limites. Um dia ele mata um leão, no outro dia casa com uma filisteia. Um dia ele dorme com uma prostituta, no outro dia ele arranca um portão
de toneladas, com toda a sua ferragem, e carrega nas costas. Um dia, ele toca num corpo morto. Como nazireu, ele não poderia fazer isso. No outro dia, ele mata 3.000 pessoas com uma queixada de jumento. Ele foi esticando os limites, ele foi esticando os limites. E não foi percebendo que a unção ia saindo da vida dele. E um dia, então, ele se entrega a Dalila. Ele fica intoxicado pelo pecado. Ele fica intoxicado, bêbado, pelo pecado que ele acariciava. Quais são as Dalilas da sua vida? Quais são os Dalilos da sua vida, minha irmã? O que tem intoxicado você? E os limites que você tem esticado? O que é pornografia? O que é inveja, orgulho, mentira, maledicência, grosserias? O que é? Deus nos chama para nos arrependermos. Presta atenção. A doutrina dessa igreja não diz que você perde a sua salvação, mas você pode perder a plenitude de Deus na sua vida. E conversando lá com a Sandra, né, Sandra? A gente pode perder o que é mais importante na vida da gente. O que é mais importante na minha vida e na sua vida, se não tê-lo como Senhor da nossa existência. Ele é a razão, queridos, queridas. Sem Ele a vida cai num vazio existencial, num vácuo existencial. Sem Ele não há por que viver. Preste atenção nisso. Pois existe um espaço em você e em mim que pertence a Ele. A palavra em Eclesiastes diz isso. Ele colocou a eternidade no seu coração. E esse lugar pertence somente a Ele. Veja bem, aonde caíste. Preste atenção, se arrepende, retoma essa caminhada. O Senhor te chama para isso. 1 Samuel 2,35 diz: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Aqui tem uma descrição do sacerdócio real e fiel. O sacerdote que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente, ou seja, conforme o coração e a mente de Deus. Esse é o projeto, esse é o caminho. Um outro ponto importante dentro desse sacerdócio corrompido é usar da posição para tomar a glória de Deus. 1 Samuel 2, 13, 14 diz lá: nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iriam a Sió. O texto aqui descreve um costume, uma tradição da igreja da época. Os sacerdotes mandavam o seu servo enfiar esse garfo no caldeirão e tirar parte dele. Era a oferta do sacerdote. Mas no versículo 15 diz assim: mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Queridos, a gordura era separada para Deus, ela era intocável. Nenhum dos sacerdotes tinha o direito de pegar a gordura. Mas o sacerdócio maligno, esse sacerdócio corrompido, ele veio para exigir: eu quero a gordura, eu quero. Queria tomar aquilo que era de Deus. O ministro que está procurando uma posição é o mais perigoso que existe no reino dos céus.
Se você se deparar com qualquer pessoa que procura uma posição, poder e autoridade, tome cuidado com essa pessoa. Se alguém quer trabalhar, é diferente. Mas para uma pessoa que procura posição e status, todo cuidado é pouco. É fácil dizer, eu não quero tomar a glória de Deus, quando você ainda não tem nome, não tem um ministério muito expressivo e ainda está no começo. Mas espera, quando começar a receber ligações te convidando para pregar, para fazer isso ou aquilo, para dar palestras, aí sim a gente vai ver se esse sacerdócio maligno está agindo ou não na sua vida. Você está mais vulnerável a esse pecado quando você está ungido por Deus. Sabe por quê? Porque você chama atenção. A unção do Senhor faz as pessoas olharem para você e desejarem algo que você tem. E muitas vezes a gente se ilude achando que as pessoas estão olhando para mim e vendo o Abner, e vendo você. Não, não, não. E elas estão querendo isso. O que elas não querem você, elas querem a unção que elas veem em você. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E aí a gente se afasta de Deus e a gente coloca o nosso ego na frente. E o que acontece? Deus tira. E aí você some. Quantas pessoas não começaram bem no Senhor? Quantos artistas, Whitney Houston, Gloria Gaynor, grandes nomes da música, começaram louvando a Deus num coral como o nosso. Foram para a fama, tinham o brilho de Deus, de repente perderam tudo. Isso acontece com você e comigo numa menor escala. Queridos, a gente não pode negociar com a glória de Deus. Não dá para barganhar com essa glória. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Para que Deus possa continuar brilhando o seu rosto sobre a sua vida. Terceiro ponto importante. É mandar fazer o povo fazer o que Deus não mandou fazer. Ainda em 2 Samuel 2,16, temos duas áreas desse sacerdócio malignos para avaliarmos. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. Primeiro a esse crime e pecado, que podemos denominar de autoridade ilegal. Essa autoridade acontece quando um líder cria regras, regulamentos, exige cumprimentos do seu povo para esses regulamentos. Como pastor, nós entendemos sim que há que ter regras, há que ter uma organização, porque senão fica a casa da Maria Joana, fica uma bagunça. Nós somos seres organizacionais, há de haver uma organização. Mas muitas vezes a gente percebe que alguns líderes usam dessa autoridade para manipulação, usam dessa autoridade para tirar das pessoas. E como pastor, nós vemos aqui, pastor Grava, pastor Samuel, pastor Itamir, pastor Guilherme, nós recebemos tantas pessoas na igreja que foram feridas em nome de Deus, pessoas machucadas, pessoas que trazem cicatrizes profundas, de um líder que não considerou-as, que por ter dito algo, eles foram rechaçados, eles foram expulsos, eles foram rejeitados, eles não foram ouvidos mais. Talvez você faça parte desse grupo, dos feridos em nome de Deus. E aí eu quero dizer para você, querido, querida, eu sei que a sua dor é grande, mas deixa Deus cuidar disso. Não queira fazer justiça, vira a página, entrega isso para Deus. Para de carregar esse corpo morto nas suas costas do ressentimento, da falta de perdão e da mágoa. Isso vai trazer dor e doença para a sua vida, presta atenção nisso. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Entrega para Deus, deixa Ele cuidar. A justiça é dele, não é sua. Ele tem os olhos sobre você. Ele tem os olhos sobre a sua causa. Deixa Ele cuidar. Entrega.
entrega. O melhor lugar para as nossas dores estar é na cruz, é aos pés do nosso Senhor. Deixa Ele cuidar, deixa Ele cuidar. Segundo ponto, chantagem espiritual. As frases favoritas dessas pessoas é: Deus me falou, Deus me mostrou, Deus quer que eu fale com você, Deus quer, tem um recado de Jeová para você, tem um recado de Deus. Cuidado, a maioria dessas pessoas falam pela carne e não falam por Deus de fato. A questão é que podemos com isso até arruinar a reputação de Deus na vida daquelas pessoas, porque além de tocarmos na santidade de Deus, a gente ainda usa a palavra de Deus para manipulação. Para com isso, minha irmã, meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Os filhos de Eli receberam a glória e a preeminência que era de Deus. Eles mandaram o povo fazer o que Deus não tinha mandado eles fazer. E quarto ponto, eles não queriam ser provados pelo fogo. Eles queriam a carne crua. Um outro aspecto desse versículo, e talvez essa seja um dos pontos principais aqui da análise desse sacerdócio corrompido ou maligno. Eles não queriam passar pelo fogo. Vocês que estão entrando no ministério agora, preste bem atenção. Não há glória verdadeira sem primeiro passar pelo fogo. Não há glória ministerial verdadeira sem primeiro passar pelas provações. Esse fogo vem de várias maneiras na vida da gente. Todo sacrifício tinha que passar pelo fogo. Deus quer que você flua, ou que Ele flua em você, sem que você contamine aquilo que flui dele em você. Por isso a gente tem que passar pelo fogo. É confortável? Não. É gostoso? Pelo amor de Deus, dói muito. Mas Ele está aplicando fogo em nós, para nos levar a um lugar melhor, nos fazer melhor. Presta atenção nisso. Malaquias 3:3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Na NVI diz: e ele se sentará como um refinador, purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas como justiça. Queridos, o fundidor, o ourives, ele tinha que manter a prata no centro do fogo, no seu aquecimento maior, para que todas as impurezas então subissem, viessem à superfície. E ele tinha que manter o olhar dele constantemente, por isso que ele sentava à frente da prata. O olhar constantemente sobre aquela fundição, porque se passar do ponto, ele destruía a matéria-prima. E sabe quando ele sabia que estava no ponto? Que ele chegou no ponto certo para tirar a prata do fogo? Sabe quando? Quando ele via o seu rosto refletido na prata. A palavra diz que o Senhor, Ele faz isso conosco, como um ourives. Ele te coloca ali no fogo, mas Ele olha para você o tempo inteiro. Os olhos dele estão constantemente sobre você. Os olhos dele estão constantemente sobre a sua vida. Ele não desvia um segundo, porque se passar um segundo, você pode se queimar completamente. Ele está com você no meio da fornalha. A palavra diz que quando passares pelo fogo, lá Ele estará. Quando as muitas águas te cobrirem, ali Ele estará. Ele está com você. Ele nunca te deixará. Ele nunca te deixará. E quanto fogo na nossa vida, né, Doris? Quanto fogo a gente já passou, não é? Quanto fogo, né, pastor Samuel? Quanto fogo, né, pastor Grava? Quanto fogo, quantas provações, quantos enfrentamentos. E por manter a posição, muitas vezes, aquela posição que Deus pediu que mantêssemos, recebemos então
um impacto violento daqueles que não entendem o que Deus está dizendo, ou daqueles que querem negociar com a glória de Deus. Querido, você não está sozinho. O objetivo de Deus é que você brilhe como um farol à noite. O objetivo de Deus é que você seja ponte sobre as águas, e como abrigo no deserto, você seja esse lugar de acolhimento para as vidas que estão sedentas e que precisam serem nutridas. Mas isso leva tempo. Quando Paulo chamou Timóteo, ele era um adolescente, 16, 17 anos. Mas quando ele assume a primeira igreja, ele tinha 34 anos. Quando Deus chama Moisés, ele tinha 80 anos. Quando Deus chama Davi, ungido rei, só depois de 30 anos é que ele assume o trono de Israel. José, 13 anos no Egito. João Batista fica no deserto anos pregando até ter sua cabeça cortada. O próprio Senhor Jesus só começa o seu ministério com 30 anos. Você quer saber mais sobre deserto? Você tem que vir aqui hoje à noite, porque o pastor vai continuar a série sobre desertos, como encontrar oásis nos meios dos nossos desertos. Ou você sintoniza aí com a gente às 18h30, né, pastor? 18h30, sintoniza aí para ouvir essa pregação, essa série que o pastor tem trabalhado e trazido para nós. Querido, para tudo há o seu tempo. O seu tempo vai chegar. O Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não tente cortar caminhos, mantenha calma, espera no Senhor, Ele vai te levar a bom termo. E quinto e último ponto, desprezar a santidade de Deus. Lá no versículo 17, eram, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdócio maligno despreza a santidade de Deus. Para eles nada era santo. Profanaram o santo, não com palavras, mas com atitudes e ações. Profanaram a santidade da sua posição, a santidade de Deus com as suas atitudes. Você, como ministro, recebe uma crítica lá no mundo, ou critica alguém, vamos dizer, lá no seu trabalho secular, você critica o seu chefe, você é mandado embora. Na igreja é diferente. Quando você critica, a gente engole e a gente vai se analisar. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E aí a gente vai responder. Se precisar de um alinhamento, você não tenha dúvida que nós pastores nos alinharemos. Mas presta atenção, muitas vezes a gente está colhendo algo porque nós falamos a coisa certa, mas de maneira errada. Nós falamos de uma forma tão agressiva, muitas vezes, coisas que são reais, que são legítimas, mas parece que a gente está atacando. E aí quem está nos ouvindo vai se defender. Queridos, queridas, talvez você esteja enfrentando algo porque você falou a coisa certa, mas de maneira errada. Eu já vi muito peixe morrer pela boca. Presta atenção nisso. Talvez você tenha que trabalhar no seu repertório de comportamento e aprender a ser mais social e aprender a falar as coisas de maneira que não ofenda, que não agrida. A palavra bendita é como uma bandeja de prata. Não é isso que a palavra diz? Né? Servida. Que tipo de frutos seus lábios têm produzido? Que tipo de fruto teus lábios têm produzido? Lembre-se que estamos procurando esses pecados em nós, na minha vida, na sua vida. E ao identificarmos alguns,
temos que nos arrepender e nos endireitar. O que Deus espera de mim e de você? Que nós encontremos um lugar de arrependimento na nossa vida. Que tipo de sacerdócio nós temos exercido na casa de Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias? Que tipo de sacerdócio? Pastor Gravo. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem. Há 2 semanas atrás, o pastor Abner nos trouxe no período da tarde. Mas como ainda muitos estavam presos a essa nossa cultura tradicional de apenas um culto por domingo, muitas pessoas não haviam ouvido. E eu pedi ao pastor Abner que trouxesse nesta manhã essa mesma palavra. Talvez você, como eu, a ouviu pela segunda, no meu caso a terceira vez, e poderia ouvir mais vezes. Tamanha a importância do assunto que o pastor nos aborda neste dia. Engana-se quem pensa que essa mensagem é destinada a um grupo seleto de líderes, pastores, alguém chamado para o ministério. Sacerdócio é um conceito que nós batistas cremos, é parte intrínseca da vida de qualquer homem, qualquer mulher, desde o dia que ele se converte. Se você pegar a pessoa mais recém-convertida entre nós, no seu primeiro dia da nova vida com Jesus, ele já foi selado com um sacerdócio. Sacerdócio significa encontrar o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Ele o chamou para fazer, naquele tempo, naquele lugar. Qual é a sua posição no reino? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, aqui na igreja, qual é a sua posição? Esse é o seu sacerdócio. Sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, somos todos nós igualmente. Não importa quanto tempo você esteja nessa caminhada, não importa qual é o seu nível de conhecimento das Escrituras, somos igualmente chamados para exercer o nosso sacerdócio. E entre esses 5 pontos que o pastor Abner nos traz, um deles me chama muita atenção: o perigo de nós queremos aquilo que é do Senhor. Lembra-se como os sacerdotes ímpios faziam? A carne estava sendo cozida e a parte da gordura, que nós sabemos traz o sabor, o aroma, aquela parte era para ser queimada para o Senhor. Mas os ímpios, em primeiro lugar eles, em segundo Deus, em terceiro os demais. Eles tiravam a carne antes do seu cozimento, tirando do Senhor aquilo que era dele. E por isso foi o seu fim. O maior perigo na vida de um homem e de uma mulher, cristão ou ímpio, é querer para si aquilo que é do Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor agora. E enquanto você canta, medite nas palavras dessa canção. Elas são muito profundas. É uma oração cantada ao Senhor. Vamos ficar de pé.
Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Quando a gente está em Cristo, não há o que temer. As tempestades vêm, as lutas, os desertos para atravessarmos, mas quando a gente está em Cristo, não há o que temer. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso protetor. Mas antes de sermos sacerdotes,
ou sacerdotisas do Senhor, de cumprirmos bem, fielmente, a missão, o ofício que o Senhor colocou em nossas mãos, primeiro precisamos ser do Senhor. É preciso estar em comunhão com o Senhor. Ninguém pode servir aquele a quem não conhece. Antes de ser sacerdote de Deus, você precisa ser dele. Ter a certeza de que seu nome foi escrito por ele próprio, lá no livro da vida. Em toda a eternidade, seu nome já está garantido. Queria que você fechasse os seus olhos por um último momento. Aqui embaixo na galeria, você que está em casa também. E antes de terminarmos esse culto, nós queremos dar uma oportunidade para algumas pessoas que estão conosco aqui ou estão em casa, tomarem a decisão mais importante da sua vida. E eu preciso que a igreja me ajude em oração agora. A decisão mais importante de um homem e de uma mulher é a decisão que ele toma, que ela assume ao lado de Jesus Cristo. E decide trazê-lo para dentro da sua história, abrindo o seu coração e começando com ele uma nova, eletrizante, abundante vida aqui na terra e por toda a eternidade. A decisão mais importante de um ser humano está em dizer: Jesus Cristo, vem morar no meu coração. Eu reconheço, estou longe de Deus, separado do amor do meu Criador, mas eu sei que há 2000 anos atrás o Senhor morreu naquela cruz e foi por mim. Foram os meus pecados que o Senhor levou naquela cruz. Quando o teu sangue caiu, era para estar o meu sangue ali, mas o Senhor assumiu o meu lugar. E eu reconheço o teu sacrifício, por se fazer sacrifício por mim. Eu te reconheço hoje como meu Salvador pessoal, e eu entrego o meu coração a ti. Entra na minha vida. Essa é a decisão mais importante na história de um homem, na vida de uma mulher. Aí nós vamos poder dizer: faz de mim agora, Senhor, uma vez salvo, um sacerdote, uma verdadeira sacerdotisa do teu reino. Eu gostaria de terminar este culto orando por você que está aqui, está em casa, que ainda não tomou essa decisão com o Senhor e hoje não quer sair daqui, não quer desligar seu aparelho antes de fazer a decisão mais importante da sua vida. Ou você que já fez um dia, entregou seu coração para Cristo, até se lembra quando isso aconteceu, mas por alguma circunstância, por algum abuso, por algum erro de outros, você se afastou do Senhor, deixou a casa do Pai, pegou a sua parte na herança e foi embora. Depois de muito sofrer, você se lembrou de um Deus que te ama incondicionalmente, que nunca deixou de te amar, está com os braços abertos, prontos para te receber. Se tão somente você neste dia se arrepender e dizer: Jesus, eu me arrependo, eu quero voltar para casa. Se você nunca tomou a decisão por Cristo, está aqui ou está em casa, ou se você tomou um dia, mas se afastou do Senhor e hoje deseja acertar as suas contas, e nós que não somos melhores do que você, te recebemos como o Pai te recebe, de braços abertos. Seja bem-vindo de volta, meu irmão, seja bem-vinda de volta, desde que você se arrependa por ter caído e se distanciado do Senhor. A igreja me ajuda em oração, com os olhos fechados. Aqui na parte de baixo tem alguém que deseja entregar seu coração, sua vida para Cristo, fazer desse dia o dia mais importante da sua história. Levante a sua mão, eu quero orar por você, aí onde você está. Eu, pastor, quero entregar minha vida para Cristo, eu quero começar uma nova história. Levante a sua mão. Alguém na galeria, alguém quer entregar seu coração hoje para Cristo, quer dizer para Jesus: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, começa algo novo. Alguém?
Alguém aqui embaixo estava longe do Senhor, por alguma circunstância que é caso seu e de Deus. E como eu disse, ninguém aqui tem condições de te julgar, porque nós não somos melhores. Você quer recomeçar com o Senhor, quer começar tudo de novo, pedindo perdão para Ele. Levanta a sua mão, pastor, quer orar por você. Tem alguém? Eu estava longe, pastor, eu quero voltar. Faça um sinal com a sua mão. Não saia daqui sem perder essa oportunidade. Talvez você não vai ter uma outra chance. Talvez não. Na galeria tem alguém que estava longe? Quer voltar para Cristo? Está certo disso? Quer voltar para o Senhor? Quer mesmo, meu irmão? Eu não posso te ouvir, balança a sua cabeça. Quer voltar para Cristo? Então seja bem-vindo de volta à casa do Pai. O Senhor te recebe, porque você teve a coragem de dizer: Senhor, eu quero voltar para Ti. E o teu braço, Senhor, está como o braço dessa igreja, meu irmão, aberto para te receber. Seja bem-vindo, parabéns pela sua coragem. Pode abaixar, eu já vou orar por você. Viu? É a oração da igreja. Uma alma de volta. Tem mais alguém aqui embaixo que quer dizer a mesma coisa para o Senhor? Eu não aguento mais viver longe de Ti. Meu sacerdócio está para lá de maligno. Já está na carne há muitos anos. Estou comendo a carne, a gordura, tudo que é do Senhor eu peguei para mim. Mas chega, eu quero voltar. Eu quero voltar. Tem mais alguém? Faz o sinal com a sua mão. Não tenha vergonha. Nem aqui embaixo, nem na galeria. Talvez você esteja em casa e teve a mesma coragem desse irmão, de levantar a sua mão. Eu não posso ver, mas eu vou fazer uma oração agora, e você pode repetir junto com ele. E se você fizer do fundo do seu coração, tenha certeza, Deus vai ouvir e Ele vai atender. Se você dizer para Ele: eu quero o Senhor na minha vida a partir de hoje, pois Ele vai entrar, porque Ele prometeu que se com a tua boca confessar e com o teu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E se você estava afastado do Senhor, está arrependido disso e quer voltar, Ele também está pronto para te receber. Basta você demonstrar arrependimento. Meu irmão, coloca a mão no seu coração como eu, assim, ó. Isso. E agora você repete daí as palavras que o pastor vai dizer aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu estava longe, é verdade, mas o Senhor não estava longe de mim. E é por causa disso que eu estou aqui neste dia. E eu quero pedir perdão ao Senhor por ter me afastado. Mas eu te agradeço, porque o Senhor me guardou, me protegeu e me convenceu. Por isso eu estou de volta na casa do meu Pai, de onde não vou sair nunca mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pela restauração da minha vida, da minha família, para a glória do Teu nome, para hoje e todo sempre. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Deus te abençoe, querido, bem-vindo. Essa irmã vai te dar uma orientação aí. Deus é bom, e se você fez essa oração comigo em casa, vai aparecer um código aí, pode mirar a sua câmera, pronto, mira aí. Isso, e aí você vai preencher um questionário. Não tem essa câmera, então preenche o link que está aí no nosso chat. Você diga assim: eu fiz oração com o pastor, eu quero conhecer mais esse Jesus. Nós temos uma equipe para te acompanhar, vai andar com você. Não importa qual seja a sua formação, não importa qual é a sua idade, você agora é uma nova criatura, é um bebê em Cristo. Nós queremos te ajudar e te alimentar para você se tornar um adulto maduro e responsável. Vamos orar terminando este culto. Se você tem uma necessidade diante do Senhor, coloca a mão no seu coração também. Mais uma vez, um gesto simbólico, dizendo: Senhor, o meu coração é Teu, o Senhor já sabe. Agora eu entrego também ao Senhor esta minha dor, esta minha luta. Põe a mão no seu coração, porque o Senhor está entendendo que você com isso está dizendo: Senhor, a minha luta não é mais agora minha, é sua. A minha dificuldade não é mais minha, eu coloco ela em Tuas mãos. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Oremos a Deus. Senhor, a cada um desses irmãos e irmãs, com as mãos em seus corações, num sinal de completa entrega, nós
pedimos ao Senhor, toma aquilo que está afligindo os seus corações, toma aquilo que tem tirado a paz nas suas vidas, toma, Senhor, tudo aquilo que tem trazido dor, angústia, medo, que tudo isso agora seja levado cativo ao Senhor, porque lá na cruz o Senhor tomou as nossas dores, o Senhor venceu todo o mal, o Senhor colocou sobre os teus pés todo o principado e toda a potestade, e agora nós clamamos, leva consigo as nossas enfermidades, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desempregos, os nossos conflitos familiares e tudo aquilo que tem tirado a paz do nosso coração. Nós nos rendemos diante daquele que é o grande eu sou, o Deus de todos os céus e universo. Toma em tuas mãos a nossa vida, restaura, cura, opera milagres, e que isso seja dado aqui, nesse mesmo púlpito, como testemunho para a glória, honra e louvor do Senhor. Nós te agradecemos e a ti consagramos as nossas vidas. O nosso sacerdócio faz de cada homem neste lugar, cada mulher que está nos acompanhando pela internet, verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, num reinado santo para a glória e honra do teu nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus nosso Pai, amor infinito, amor que nos acompanha pelos lamaçais, por onde quer que nós vamos, o Senhor está conosco. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, graça que renova, graça que restaura, graça que cura, e que as consolações do poder do Espírito Santo de Deus esteja conosco, fazendo de nós sacerdotes reais, sacerdotisas reais, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Antes de nós terminarmos, eu quero mostrar uma surpresa para vocês. Aqui em casa, aliás, aqui na igreja, pode sentar, você em casa também. Olha este vídeo e nós vamos terminar o culto com esta homenagem aos nossos queridos surdos, pelo seu mais um ano de vida do nosso Ministério de Surdos aqui na igreja, e também de todos os surdos do nosso país, comemorando o seu dia. Acompanhe conosco esse vídeo.